Mateus 14, 22. Abra sua Bíblia lá. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Aleluia, Jesus. Queridos, nós estamos aqui na casa do Pai. Você é livre para render honras ao nome dEle. Pode glorificar o nome dEle. Adore o nome dEle. Ele está aqui. Aleluia. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma longa distância de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Feche seus olhos e feche sua Bíblia. Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua presença. Deus, toma os nossos corações agora, Pai. Ministra no nosso coração, que a Tua palavra seja, meu Deus, como uma semente agora, e que venha gerar muitos frutos no coração dos Teus filhos. Abençoa aqueles que estão aqui nessa manhã, todos aqueles que estão nos acompanhando online, que eles sejam alcançados pelo Teu favor agora, meu Deus. Em nome de Jesus, toma a minha vida, toma os meus lábios, que eu seja um canal e um instrumento do Senhor para a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Nós falamos tanto dessa mensagem, dessa palavra, e tem tantas lições importantes que nós podemos tirar dessa palavra. Jesus, ele anda sobre o mar. E a primeira lição tão importante aqui, que chama tanta atenção, é que Jesus, logo após despedir a multidão, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Ele foi falar com Deus. E a palavra não diz o que ele pediu, o que ele falou, qual foi a oração dele. Mas ele foi orar e ele estava falando com o Senhor. Enquanto isso, os discípulos estavam no barco e o barco estava muito longe. E nós sabemos que naquela região eles eram pescadores. E quem aqui pesca? Quantos aqui são pescadores? Olha lá. E quando você vai pescar, geralmente em alto mar, você precisa conhecer o mar para onde você está indo, o alto mar. E esses homens eram homens tão experientes. E quantas vezes na nossa vida nós somos experientes em tudo que nós temos e fazemos. Nós somos o melhor naquilo que nós fazemos, não é verdade? Mas em alguns momentos nós nos deparamos com situações em que o vento é contrário. As ondas se levantam. E nesse momento nós fazemos o quê? Nós nos desesperamos ou nós confiamos em Jesus, que pode fazer todas as coisas? E aqui, quando eu estava lendo, meditando, eu separei alguns pontos importantes. Primeiro é que Jesus estava orando. Primeira lição: nós temos que orar sem cessar, em tempo e fora de tempo. Nós não temos que orar somente quando os ventos se levantam, quando as ondas são contrárias, ou quando nós estamos precisando de alguma coisa. Não, nós temos que orar em todo o tempo. A todo instante nós temos que orar, agradecer, falar com o Senhor. Gerar o milagre é isso. É você orar e confiar em Deus, que pode fazer todas as coisas.
O segundo ponto é quando eles têm medo. Aqui eles perguntam se Jesus é um fantasma. E eu fico imaginando quantas vezes nós estamos sozinhos, calados no nosso quarto de guerra, ou às vezes no nosso quarto de oração, orando, buscando ao Senhor, e o Senhor fala conosco e nós não ouvimos a voz dele. O Espírito Santo fala no nosso coração e nós não ouvimos a voz dele, porque o nosso medo está tão grande. Nós estamos tão cegos, o nosso medo, ele tirou a nossa percepção da realidade. E nesse momento Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. E mesmo assim, a partir dessa palavra, o vento continuou soprando, as ondas continuaram se levantando. O vento ainda não havia cessado. Queridos, tudo aquilo que se levanta contra a sua vida, tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida, tem um tempo certo. Isso vai cair no poder do nome de Jesus. Isso vai cessar no poder do nome de Jesus. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, existe um propósito nisso. E no momento certo vai acabar, vai encerrar. No momento certo, Jesus vai chegar e vai falar: não tenham medo, porque eu vou acalmar a tempestade. Permaneçam firmes no propósito. Permaneçam confiantes no Senhor. O terceiro ponto aqui é a confirmação. Nós somos como Pedro. Nós falamos tanto de Pedro, mas quantas vezes o Senhor está falando para nós? O Senhor está falando comigo, está falando com você. O Senhor aqui está falando que vai fazer, que não é para você ter medo. E nós falamos como Pedro: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir andando sobre as águas. Você pode caminhar sobre as águas no momento que você quiser. O Espírito do Senhor já está sobre a sua vida. Mas a coragem precisa partir de você, é de dentro para fora. De nada adianta eu dizer para você hoje: olha, se levante, ande sobre as águas. Deus é contigo, se você não criar a fé no seu coração. Se isso não estiver firmado no seu coração. Porque a partir do momento que você colocar o pé no mar, você vai afundar. Por quê? Jesus mesmo disse para Pedro: olha, homem de pequena fé, por que você duvidou? É Jesus que nos chama. É Jesus que fala para mim e para você: eu vou com você. Mas Ele quer o quê? A nossa atitude, o nosso primeiro passo. Nós precisamos dar o primeiro passo em direção ao nosso milagre, em direção à nossa vitória. O que nós estamos olhando e para onde nós estamos olhando? Em que você tem gasto as suas energias? Onde você tem focado as suas energias? Foque tudo no Senhor Jesus. Ele tem o controle de todas as coisas e nada se perde. Você também precisa reconhecer que o Senhor é o Deus da sua vida. E como que você faz isso? É declarando que Ele é santo, que Ele é poderoso. É você confiando, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, das ondas. Nós cantamos aqui: se o trovão e o mar se erguendo vem. É sobre a tempestade que você vai voar, querido. Não é sobre a tempestade que você vai estar, não. Não é igual os filmes que nós vemos, que vem aquela tempestade gigante e vem e você fica todo machucado. É sobre a tempestade, é sobre as águas que você vai andar. É além das tempestades que você vai romper, querido. É rompimento na sua vida. Mas primeiro de tudo é a atitude. Os milagres, eles acontecem porque Deus libera a palavra. Mas eu só tomo posse porque eu tenho fé. Deus, o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: eu estou com você, não tenha medo. Não precisa ter medo. E por mais que você tenha medo, continue tendo medo. E por algum instante você venha afundar. A palavra diz o quê? Jesus vem com a sua mão e Ele pega você. Você não vai estar sozinho. Nunca você vai estar sozinho. Você pode achar que com a sua força você está andando sozinho, que você está fazendo algo, você está sozinho. Não, o Senhor está com você. Em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está conosco. Desde da nossa concepção, nosso nascimento, a nossa vida. O Senhor, Ele não nos abandona. Às vezes somos nós que abandonamos o Senhor.
Mas nessa manhã você não vai mais abandonar o Senhor. Você vai reconhecer que Ele é o Deus da sua vida. Não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, o Senhor é o Deus da sua vida. Você pode dizer nessa manhã: Deus é o Deus da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. Ah, querido, há poder nas nossas palavras. Há poder, tudo aquilo que você fala, você tem poder sobre isso. A nossa palavra, ela tem muito poder. Você precisa adorar Jesus em qualquer situação. Em qualquer momento que você está enfrentando. Seja nas horas difíceis, no momento de alegria, no momento de dor, no momento de desespero. Somente adore ao nome do Senhor Jesus. Quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. Querido, eu quero dizer para você, Jesus já entrou no seu barco há muito tempo. Você que não está vendo, você que não está ouvindo, você que não está entendendo que o Senhor, Ele tem o controle dessa situação. Basta somente você confiar nele e crer que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que você tem sonhado, tem pedido e tem imaginado. Não fique cocheando em dois pensamentos. Não fique incrédulo na palavra do Senhor Jesus, não. Confie que é o Senhor que está falando com você nessa manhã. É Ele que está falando para você. Não tenha pouca fé. Não duvide daquilo que eu vou fazer na sua vida, porque eu vou fazer. Não adianta você ficar querendo colocar Deus contra a parede também. Ficar falando: Senhor, e aí, o tempo está passando, não vai vir, não vai chegar. Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Tudo que o Senhor faz é perfeito, querido. Nada Ele faz imperfeito. Nada Ele faz pela metade. Tudo do Senhor é perfeito e é completo para as nossas vidas. Às vezes você está esperando uma porta aberta. Às vezes você está esperando o Senhor abrir uma porta de emprego para você. Mas enquanto o Senhor Jesus não abre essa porta, querido, continue adorando o nome dEle no corredor. Se você está no corredor neste momento, a caminho do seu milagre, continue crendo, mas continue adorando ao nome do Senhor Jesus. Não é um fantasma que está falando com você. É o Espírito Santo de Deus que está ministrando no seu coração nessa manhã. Comece a adorar ao nome do Senhor Jesus. Comece a experimentar isso, a adorar o nome dEle em tempo e fora de tempo. Comece a gerar o seu milagre antes das coisas acontecerem. Creia no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que se você crer no Senhor Jesus, você estará seguro. Se você crer nos profetas, você vai prosperar. É a palavra do Senhor que está falando para mim e para você nessa manhã. Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você. Nós estamos aqui, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Ele não poupou nada. Ele se entregou verdadeiramente por mim e por você. E por que nós ainda continuamos desconfiando do que o Senhor pode fazer por nós? Não existe, não existiu e não haverá amor maior do que o amor de Jesus. Você não ouviu o que eu falei? Eu vou falar mais uma vez. Não existe, não existirá, não haverá amor maior do que o amor de Jesus por nós. Não precisa você ter medo, querido. Você só precisa crer e confiar no nome do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus está dizendo para você nessa manhã: vai que eu vou com você. Tome essa atitude e dê o primeiro passo, que todas as coisas Ele vai acrescentando. Segunda-feira vai fazer um ano que nós tivemos a surpresa de vir para cá. Que Deus nos presenteou. E em momento algum nós duvidamos quando o pastor Paulo fez o convite. Em momento algum nós ficamos pensando: será que é Deus que está falando com a gente mesmo? Será que é Deus que está falando? Será que não? Na hora que o pastor Paulo falou, nós pedimos algo para ele. Meu esposo pediu algo para ele, que é o princípio de honra que nós praticamos sempre. Mas a certeza já estava no nosso coração,
Porque nós estávamos orando, nós estávamos debaixo de um projeto, de um propósito de oração, pedindo algo especificamente para o Senhor. E quando veio, Deus cuidou de todas as coisas. E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu me lembro que algumas semanas antes de nós recebermos a notícia, de nós recebermos o convite, o pastor foi pregar numa igreja. E o esposo da pastora, pastor Edson, esposo da pastora Neide, nossos amigos queridos, nós estávamos ali depois do culto, confraternizando e tudo mais, e a gente conversando, e ele disse algo para nós, que naquele momento deu uma estremecida no nosso coração, mas nós não permitimos que o medo entrasse no nosso coração. Mas ele disse assim: vocês estão pedindo algo muito específico para Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele está dizendo que não vai fazer da forma que vocês estão pedindo. Porque da forma que vocês estão pedindo vai gerar dor. E o que o Senhor tem para vocês não vai causar dor. É algo além do que vocês imaginam. E naquele instante ficou eu e o pastor olhando um para a cara do outro. Eu falei: meu Deus, e agora como é que nós vamos orar? Como que nós vamos orar? Porque nós temos que ser específicos nos pedidos para o Senhor. E aí ele falou assim: amor, vamos continuar orando do mesmo jeito. Porque é Deus que sabe de todas as coisas. E nós continuamos orando do mesmo jeito e falando para Jesus assim: Senhor, o Senhor usou o teu servo para falar que o Senhor vai fazer não do nosso jeito, porque o jeito que nós estávamos pedindo ia causar dor. Mas nós confiamos que o Senhor vai fazer. E nós confiamos no Senhor. E nós continuamos a orar do mesmo jeito. E quando veio a bênção do Senhor, querido, vem a bênção abundantemente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. O Senhor é maravilhoso. Adore a Ele em tempo e fora de tempo. Diante das adversidades, das tempestades, das ondas que se levantam, continue adorando ao nome do Senhor Jesus. Não tenha medo. O Senhor é o Deus que colocou em nós espírito de ousadia, espírito para romper qualquer situação. Não precisa ter medo, porque nós não somos órfãos. Nós temos um Deus lá no céu que cuida de nós, de cada detalhe. Ele está no controle de todas as coisas. Jesus já está no seu barco, querido. Não tenha medo. O Senhor é contigo. Ele não te desamparou e jamais Ele vai te desamparar. Deus é fiel. Verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Não tenha medo, querido. Não sinta vergonha de adorar a esse Deus. Não sinta vergonha quando o milagre bater à sua porta, você aceitar o milagre do Senhor, aceitar a provisão do Senhor. Deus está no comando de tudo isso. Ele está no controle de todas as coisas. No tempo certo, na hora certa, Ele vai acalmar tudo. Não se preocupe se mesmo assim você afundar. Deus te pega pelas mãos, coloca você no colo, cuida de você. Todas as vezes que forem necessárias, Ele vai fazer isso na sua vida. Aleluia. Você não está sozinho. Deus é contigo, querido.